Capítulo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei jamais abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, meus amados, pedimos que você esteja orando comigo para que Deus esteja abençoando em nome do Senhor Jesus, falando conosco através de sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, pedimos a sua graça e misericórdia. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que não seja a carne e o sangue a se revelar, mas que o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando em tudo, para que o Senhor seja louvado e glorificado na beleza da Tua santidade, Senhor. Nos abençoa nesse instante, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 11, do versículo 28 até o versículo 30, e vamos observar aquilo que o Senhor tem para nós. Olha só, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante nós observarmos, aquilo que o Senhor está querendo falar conosco. Que muitas vezes, mesmo dentro do Evangelho, nós passamos por lutas e situações. Hoje em dia não é fácil ser um cristão. Passamos por tentações, passamos por afronta, passamos por problemas, tanto de ordem financeiro,
ordem sentimental. Veja bem que os problemas, elas se avolumam de uma forma terrível, né? E quer sempre nos levar a quê? A fazer com que nós venhamos a desistir das coisas do Senhor, fazer com que nós venhamos a retroceder, fazer com que venhamos a parar, venhamos a negar tudo e jogar tudo para o alto, chutar o balde, né? Como diz por aí. Então observe bem que isso é uma verdade que eu e você não podemos aqui refutar, porque todos nós passamos por isso. Todos nós passamos. É dia a dia, nós temos que nos manter firmes diante do Senhor. Muitas vezes as afrontas que o inimigo coloca diante de nós, sempre com tentação, sempre querendo fazer com que nós venhamos a tomar decisões erradas, sempre querendo fazer o desejo do nosso coração, porque quando nós fazemos o desejo do nosso coração, nós vamos pecar. Essa que é bem da verdade, porque lá em Jeremias 17, versículo de número 9 e 10, fala que o nosso coração é enganoso, fala que ele está doente demais, né? Então tudo isso aí nós devemos entender, que o inimigo, ele sempre vai oferecer aquilo que o meu e o seu coração deseja. Por quê? Porque ele sabe que o nosso coração é tendencioso a pecar contra Deus, a fazer aquilo que é errado. Então, veja bem que nós sofremos, meus amados, para nos manter firmes e em pé diante do Senhor. No entanto, veja bem que aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler, o Senhor não nos abandonou, mas Ele está sempre aberto a quê? A fazer com que nós venhamos a colocar os nossos fardos, né, em cima dele. Fazer com que nós venhamos a nos aliviar do peso que muitas vezes está entristecendo o meu e o seu coração. Então, isso é muito importante que nós venhamos a salientar isso. É muito importante que nós venhamos a frisar que Jesus, ele está sempre disposto a nos ajudar. Ele está sempre disposto, está sempre aberto. O seu consultório, ele é 30 horas por dia, ele está aberto. Basta tão somente você dobrar o teu joelho, basta tão somente você meditar na palavra do Senhor e você vai encontrar refrigério em Deus. Basta tão somente você tomar a decisão de não ficar aí parado na sua casa, né, dormindo num quarto escuro, muitas vezes se lamentando, muitas vezes ali vendo problema, a dificuldade, a luta, e ficar ali, sabe, achovalhado ali naquele lugar, ficar muitas vezes acabrunhado naquele lugar. Não, meus amados, você não pode ficar assim. Você tem que lavar seu rosto, você tem que se levantar aí do monturo e ir para a casa de Deus, porque Deus vai falar com você, porque Deus tem uma grande obra na sua vida, sabe? Jesus, ele não quer ver você triste. Jesus não quer me ver triste, atribulado, chateado. Jesus, ele não quer isso para mim e para você. Veja bem que ele não quer. Não é esse o desejo de Deus. Por quê? Porque nós devemos entender que toda a vida, toda a paz, todo o regozijo está somente numa pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. Então observe bem que esse texto é um texto muito tremendo para mim e para você. É um texto tremendo, que nós podemos confiar em Deus, que nós temos uma saída, não é? Nós temos um refrigério, e esse refrigério é Jesus Cristo. Esse refrigério se chama Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e pagou ali, né, as promissórias que cobravam as nossas vidas, né? Ele pagou com seu precioso sangue, e hoje nós somos livres para poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Por isso que nós não devemos nos colocar mais em julgo. Nós não devemos achar que agora, poxa vida, está tudo perdido. Não, se você tem Jesus na sua vida, nada está perdido. Nada, sabe, vai te deter. Nada vai fazer com que você venha retroceder. Então, nós temos que continuar firmes e resolutos. Devemos continuar firmes, porque o Senhor é conosco. O Senhor não nos abandonou. Não nos abandonou, meu irmão e minha irmã, né? E nós podemos aqui observar no contexto desses versículos, né, desse texto aqui que nós acabamos de ler. Nós vemos aqui no capítulo de número 10, muito elucidativo para nós. Veja bem, diz aqui a palavra do Senhor, né,
Em primeiro lugar, nós vemos aqui que no capítulo 10, no versículo de número 1, o Senhor está escolhendo os seus discípulos para segui-lo. Mas só que Jesus, quando nós meditamos aqui nessa palavra, nesse texto, nós vamos observar que Jesus aqui não mentiu para nenhum deles. Né? Jesus deu uma designação para esses discípulos. Jesus deu uma designação para mim e para você. E Ele não vai mentir para mim e para você. Porque aqui, Jesus ele é bem claro. Ele fala que os seus discípulos iriam passar por dificuldade por pregar a palavra de Deus, por viver a palavra de Deus. Eles iriam passar por dificuldade. Eu e você somos o quê? Somos testemunhos do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo para este mundo perdido. E por causa disso, por nós sermos testemunhos deste Evangelho, meus irmãos, não venha aqui me dizer que você vai receber flores, que eu vou receber flores. Muitas vezes nós vamos receber o que? Afrontas, muitas vezes vamos receber perseguição, muitas vezes nós vamos receber vários tipos de pessoas que vão querer fazer com que nós venhamos a desistir e venhamos a parar e venhamos o que? A nos embrenhar neste mundo vil, na onde nós sabemos que esse mundo tem um sistema, e esse sistema foi implantado por Satanás, né? Esse sistema está debaixo de uma ordem maligna, né, de Satanás. O que está escrito lá em 1 João capítulo 5, versículo 19? Que o mundo jaz no maligno. Então nós devemos perceber, poxa, o mundo está no maligno, e eu sou um servo de Deus. Então vai haver o que? Vai haver afronta, vai haver confronto, né? Então o diabo a todo momento vai nos tentar, o diabo vai a todo momento querer fazer que a gente desista, que a gente fique desesperado, que o espírito da loucura venha nos pegar. O que eu faço agora? Ai meu Deus, o que eu faço? Eu não sei que decisão tomar, e agora, e agora, e agora? Então o inimigo vai fazer isso, ele vai fazer com que nós venhamos a parar. E o que está escrito lá em Efésios capítulo de número 6, né? Que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir também o quê? Resistir o quê? Aos dardos inflamados de Satanás. Então, então o que nós devemos fazer? Nós devemos resistir. Por isso mesmo que ali também fala sobre o escudo da fé. Aí nós vemos ali no capítulo de número 6, no versículo de número 16, que diz ali, né? Que nós devemos o quê? Devemos colocar o capacete da salvação, devemos embanhar o que? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e também nós devemos estar o que? Devemos estar com o escudo da fé para quê? Para rebater todo tipo de seta inflamada de Satanás. Então, veja bem que a palavra de Deus nos fala isso, não é? Nós devemos, irmãos, estar prontos para lutar, para ficar firmes. O Senhor está conosco. Nós não devemos desanimar, porque a palavra do Senhor também nos informa, não é? A palavra do Senhor diz assim, que maior é aquele que está em nós do que aquele que vive no mundo. Então, nós não devemos ter covardia, nós devemos o quê? Devemos estar prontos a lutar. Então veja bem, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, em Mateus 11, do versículo 28 em diante, nós vemos aqui que o Senhor Jesus está resguardando todo aquele que vai segui-lo. O Senhor Jesus está resguardando. Olha, se você estiver cansado, se você estiver desanimado, eu estou aqui para poder te ajudar. Eu estou aqui para fortalecer a sua fé. Eu estou aqui para te colocar de pé. Você não pode desanimar. Se está desanimado, coloque o seu fardo sobre a minha vida, coloque o seu desânimo sobre a minha vida, me busque, porque eu sou com você, mas para que isso possa acontecer, eu e você devemos ir até Jesus, não é? Devemos ir até Jesus, porque este foi o conselho que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, como foi acabado de falar, não é? Em Mateus 10 nós podemos observar que os discípulos passariam por muitas situações difíceis, mas quais são uma dessas situações? Veja bem, no capítulo 10, no versículo de número 16, diz aqui: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então nós devemos ser o quê? Prudentes, tomar cuidado,
né? Cuidado com a aparência das pessoas, cuidado com aqueles que se apresentam diante de você com aparência de santidade, mas por trás existe um espírito maligno. Cuidado, meu irmão e minha irmã, né? Temos que tomar cuidado, né? Devemos ser o quê? Simples, quer dizer que humildes, mas mesmo assim devemos tomar cuidado, devemos estar o quê? Em constante vigília e oração, para que o inimigo não venha nos catar de uma forma que nós podemos cair, né? Então nós devemos tomar cuidado. E diz aqui, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho e eles e aos gentios. Então que observe bem que haveria perseguição. Haveria perseguição, né? Nós podemos observar que nos dias de hoje não existe essa perseguição ainda aqui no Brasil. Mas existe aí perseguições em outras nações, que até tem cristãos aí que estão morrendo, né, por amor ao Evangelho de Cristo. Não é verdade? Então, veja bem, e isso aí, meus amados, a tendência vai se acirrar. Então, eu e você nos apegamos a Jesus, ou senão, nós vamos apostatar da fé. Então, temos que tomar o quê? Cuidado. Então, diz aqui, né? Diz aqui no versículo 19, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos serão ministrado o que haveis de dizer. Então o Espírito Santo vai estar conosco, ele está conosco. Ele sempre vai dar uma resposta para as pessoas, né, de acordo com a sua vontade. Às vezes ele quer que nós fiquemos calados, mas às vezes ele vai nos dar palavra para falar alguma coisa, para poder trazer à luz aquilo que a pessoa precisa ouvir, não é? Então ele vai nos usar para pregar o Evangelho, para ministrar a palavra de Deus. Pode trazer uma palavra aí que a pessoa vai acordar para a vida, né? E vai aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Então Jesus está conosco. E aqui no versículo 20, porque não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Que maravilha, né? Saber que Deus fala conosco, né? Que Deus vai nos usar para falar a sua vontade. Olha aqui, e diz aqui no versículo 21, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Olha só, quer dizer que servindo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus, pode ser que nós seremos traídos pela nossa família, é o que diz a palavra. Pode acontecer sim, né? Pode acontecer. Não estou falando que isso aqui vai acontecer em todas as famílias, não. Mas vai haver família que o pai e a mãe não vai aceitar o filho, por quê? Porque é cristão, porque está servindo a Jesus. E vai ter filho que não vai querer que o pai e a mãe sirvam a Jesus. Vão questionar, vão brigar, vão apontar, vão falar um monte de coisa contra o pai e contra a mãe. Então isso vai acontecer, meus amados. Aí nós observamos aqui no versículo de número 35, que diz assim, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vamos ler aqui do versículo 35, né, em diante, nós podemos ver que o servo de Deus poderia ser rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, né, por causa do nome de Cristo. Né? E muitas vezes os nossos próprios familiares seriam nossos inimigos, por quê? Por causa do nome de Jesus, meus amados. Nós temos que ficar atentos a esse tipo de coisa. Mas o que diz aqui no versículo de número 22? E odiados de todos os reis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui, né, nós podemos observar que todo aquele que serve o Senhor e Salvador Jesus Cristo vai ser odiado por todas as pessoas, até pelas autoridades. Não é? Por quê? Por causa do nome de Jesus Cristo.
O nome de Jesus Cristo traz aversão. O nome de Jesus Cristo traz briga, traz contenda, traz divergência. Tem pessoas que não querem entender. Não é que o Senhor Jesus ele veio trazer contenda. Não é isso. Mas nós devemos entender que o próprio nome dele já é um sinal de que as pessoas não querem saber de Cristo. As pessoas não querem entender Jesus. Que coisa terrível, não? E diz aqui, aí vendo aqui no versículo de número 24, diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, e quanto mais aos seus domésticos. Então veja bem que é muito interessante, porque, né, se xingaram Jesus, se falaram mal de Jesus, se perseguiram Jesus, imagine eu e você. Se estamos aí com o nome de Cristo na nossa boca, na nossa vida, né? Se nós exalamos a presença de Deus. Imagine eu e você, meus amados, que muitas vezes estamos aí proclamando o Evangelho do Senhor. As pessoas não vão nos querer bem, né? Não é isso que está falando aqui na palavra de Deus? Aí nós observamos. E diz no 38, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Versículo 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe o galardão de justo. E diz aqui no 42. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, mas o próprio Jesus ele mesmo fala, né, que ele diz aqui, e quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. Então será que eu e você estamos dispostos a tomar a cruz de Cristo? Hã? As pessoas falam mal da gente e nós temos que seguir ali o caminho de Jesus Cristo? As pessoas nos perseguindo, muitas vezes até mesmo nossos familiares. Será que nós temos essa capacidade de tomar a cruz de Cristo? Hã? E seguir em diante? Mas só que nós podemos observar nos versículos que se seguem, que aquele que recebe um profeta no caráter de profeta vai receber galardão de profeta. Aquele que faz o bem para o servo de Deus, esse vai receber um grande galardão da parte de Deus. Não é? É considerar, é falar, não, esse aqui é um servo de Deus. Eu vou tratar dele, eu vou ajudá-lo, eu vou ali estar com ele, eu vou estar perto dele. Eu vou ali estar ajudando essa pessoa naquilo que eu posso, né? Eu vou estar ajudando em oração, eu vou estar dando aí um copo de água, nem que seja fria, como diz a palavra, né? Então quem faz isso aí vai ser muito bem-aventurado. É isso que a palavra de Deus está falando, né? Nem que seja um copo de água fria, tá entendendo? Então, veja bem que o Senhor Jesus ele nos dá uma lição com respeito a isso, né? Que nós devemos estar o quê? Atentos às coisas que estão acontecendo, né? Estamos nos últimos dias e com certeza Jesus está voltando. Mas uma lição primordial que nós tomamos aqui é o seguinte, é que em todas as nossas lutas, em todas as nossas dificuldades, mesmo que o pai rejeite, mesmo que a mãe rejeite, mesmo que os familiares, mesmo que a perseguição venha, mesmo que a solidão venha nos assolar, Jesus está pronto a confortar o meu e o seu coração. Jesus está pronto sempre a nos receber de braços abertos. E é isso que nós devemos aprender, que Jesus ele nunca nos nega, né? Aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, Jesus não está lançando você fora, mas Jesus ele quer que eu e você venhamos a viver de acordo com a sua palavra, porque o amor de Deus é grande pela minha e pela sua vida. Então não desista das coisas do Senhor. Não deixe que as coisas dessa vida venham querer embasar o seu olhar, venha embaçar o seu olhar e fazer com que você venha cair na desistência, na apostasia, na tristeza, no isolacionismo. Não, mas busque a presença de Deus, porque Deus é contigo. Então nesse momento vamos orar para que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo. Vamos orar.
Pai querido, Pai santo, nesse instante, muito obrigado pela sua palavra. Nos ajuda a viver de acordo e de conformidade com aquilo que o Senhor quer. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe e fique com Deus. Cremos que em 2 Timóteo 3, 16 e 17 está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Ministério de Intercessão, Evangelismo e Missões convida toda a igreja para o culto de oração. Todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado especial para estar se fortalecendo no Senhor. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.